Existe um momento em que tudo muda, quando o céu toca a terra e o comum se torna extraordinário. Atos dos Apóstolos, capítulo 2. O Espírito Santo foi derramado e naquele dia não foi apenas uma experiência, foi o começo de uma nova realidade. O medo deu lugar à coragem. O silêncio se transformou em voz. A fraqueza foi revestida de poder. O novo chegou. Vamos viver um novo poder que nos capacita a viver além de nós mesmos. Uma nova liberdade que quebra cadeias e restaura a alma. Uma nova atitude que transforma a fé em ação. Uma nova identidade firmada em quem somos em Deus. Uma nova família onde ninguém caminha sozinho. E um novo propósito que nos envia ao mundo com significado. Pentecostes não foi o fim de uma promessa, foi o início de uma missão. O Espírito Santo continua sendo derramado e o novo continua acontecendo. Prepare o seu coração, o velho ficou para trás, o novo chegou. Amém. Bom dia, família. Feliz Dia das Mães para todas as mamães aqui presentes. Que alegria estar aqui com vocês nesse dia tão especial, tão cheio de emoções. Estou aqui me recompondo ainda por tudo que vivemos até aqui. A presença do Senhor é palpável nesse lugar. Então, enche o seu coração de expectativa, porque aquele que começou vai continuar nessa manhã. Então, eu tenho certeza que o Senhor falará aos nossos corações com a sua poderosa palavra. Nessa série de mensagens que nós estamos, o novo chegou e nós vamos estar dando continuidade hoje. Nós estamos em preparação para o Pentecostes, que é quando o Espírito Santo de Deus, ele desce sobre nós com presença, com unção, com santidade. Então, nós estamos aí em 7 semanas, 7 mensagens, nos preparando para esse tempo. A primeira mensagem foi o novo poder. A segunda mensagem, a nova liberdade. A terceira, a nova atitude. No domingo passado, que foi a 4ª mensagem, foi a nova identidade. E hoje, que é a 5ª mensagem, o tema é a nova família. E nós estamos vivendo em uma geração muito conectada. Você já parou para prestar atenção que, mesmo em alguém que está muito distante, nós conseguimos nos conectar com essa pessoa? Seja por uma mensagem, seja por uma chamada de vídeo. Então, se você não está com a sua mãe hoje, você pode ligar para ela, você pode falar com ela, porque nós podemos nos conectar. Então, é uma geração muito conectada, a mais conectada da história, mas, ao mesmo tempo, é a geração mais solitária. É a geração que tem a oportunidade de mais se conectar, mas também é a geração mais solitária. Nunca foi tão fácil se comunicar com alguém que está do outro lado do mundo. Nunca foi tão simples falar com alguém, enviar uma mensagem, acompanhar a vida daquele amigo que foi morar lá em outro país. Enfim, mas nós estamos vivendo uma geração marcada por um vazio profundo em seus corações. Vivendo uma solidão, vivendo uma vida de isolamento, uma vida realmente de muito vazio. Muitos seguidores, mas poucos relacionamentos reais. Existe muita comunicação, mas pouca comunhão. Tem muita gente ao redor, muita gente seguindo, muita gente curtindo, muita gente comentando, mas, ao mesmo tempo, um constante sentimento de solidão. E isso tudo descreve muito a geração que nós estamos vivendo hoje. E aí, isso nos leva a uma pergunta para que a gente possa refletir. Por que tantas pessoas elas se sentem sozinhas, mesmo tão rodeadas de pessoas? E a resposta para essa pergunta é uma resposta espiritual. Nós fomos criados para algo muito mais profundo do que conexões superficiais. O Senhor nos criou para o pertencimento.
O Senhor nos criou para relacionamentos verdadeiros e profundos, para viver em família. Nós fomos criados para isso, para viver em família, pertencendo a um lugar. E como disse Henry Nouwen, o cristianismo significa comunidade através de Jesus Cristo e em Jesus Cristo. Então, quando você recebe o Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador, você não somente recebe a salvação, mas você também passa a pertencer a uma família. E há muito propósito nisso, porque nós não fomos feitos para caminhar sozinhos. Veja só, o Evangelho, ele não só salva pessoas, ele forma uma família. E é sobre isso que nós vamos meditar nessa manhã. Nós falaremos sobre a nova família, sobre o novo de Deus na sua vida através de uma família. Mas antes eu queria orar com você. Você pode colocar a mão no seu coração e pedir para que o Senhor torne o seu coração um solo fértil para receber a sua mensagem, para que ela possa gerar frutos. Senhor, nós estamos aqui e nós queremos te agradecer pela tua presença. Obrigada pela tua palavra que é poderosa. Eu oro para que os nossos corações sejam férteis para receber a tua palavra, que ela possa germinar e gerar frutos na nossa vida. Que em nome de Jesus o Senhor faça nessa manhã, apesar de mim, e que o teu Espírito flua nesse lugar. Em nome de Jesus. Amém. A nova família, em primeiro lugar, começa quando eu entendo que agora eu pertenço a Deus. Muitos vivem tentando encontrar um lugar, encontrar um grupo, encontrar um lugar ao qual eles se sintam pertencentes, se sintam aceitos. E muitas vezes precisam fingir ser algo, ou então muitas vezes existem pessoas que perdem a sua essência para tentar se encaixar em algum lugar, porque nós temos essa necessidade natural de pertencer. E aí, muitos passam a vida buscando esse lugar de pertencimento. Esse ambiente onde vão poder gerar relacionamentos, onde vão poder compartilhar suas conquistas, onde vão poder, de alguma forma, se encontrar. Mas o bem da verdade é que, no lugar errado, nunca se sentirão verdadeiramente completos. Porque quem resolve, o que resolve esse problema é o Evangelho. O Evangelho resolve isso, porque em Deus nós não somos tolerados. Em Deus nós somos recebidos. Nós não somos apenas aceitos. Nós somos alguém que é incluído, alguém que faz parte. Então, o Evangelho resolve esse problema. Porque agora nós podemos pertencer a uma família. Não somente ser tolerados, mas agora fazer realmente parte de algo. Realmente sendo aceitos, realmente sendo incluídos. E quando essa verdade entra no nosso coração, algo muda dentro de nós. A solidão, ela começa a perder força. A insegurança diminui. E a nossa identidade, ela começa a se firmar. Veja só o que Paulo disse em Efésios 2,19, o texto que foi lido mais cedo. Vocês já não são estrangeiros, nem forasteiros. Paulo aqui está revelando uma mudança profunda de identidade relacional. Antes havia uma separação. Antes havia uma distância. Antes havia um senso de não pertencimento. Era como viver deslocado, era como viver não se sentindo fazendo parte daquele lugar, sem uma casa, sem uma referência. Mas agora, lembra que o Evangelho resolve tudo? Em Cristo, essa realidade mudou completamente. Então, você não é mais estrangeiro, você não é mais alguém de fora, você não é mais um forasteiro. Você não é mais alguém tentando se encaixar. Você passa a pertencer. Em Cristo, nós passamos a pertencer. Independente das nossas diferenças, de onde nós viemos, qual é a nossa origem, em Cristo, nós fazemos parte, nós passamos a pertencer. E isso toca
uma das dores mais profundas do ser humano: o sentimento de não pertencimento. Veja só, existe uma história na Bíblia que mostra isso de uma maneira muito forte, que é a história de Mefibosete. Se encontra lá em 2 Samuel, no capítulo 19, se você quiser meditar depois. Mas Mefibosete, ele era o filho de Jonatas e o neto de Saul. Ele era alguém que vivia escondido em Lodebar, um lugar marcado pela escassez, pelo esquecimento e pela vergonha. Mefibosete era um homem aleijado que carregava a dor do passado e provavelmente ele acreditava que não pertencia a lugar nenhum. Mas um dia, o rei mandou chamá-lo. O rei Davi mandou chamá-lo. E sabe o que é mais impressionante? É que Davi, ele não apenas perdoou à distância ou apenas ofereceu uma ajuda à distância. Davi, ele colocou Mefibosete para sentar à mesa do rei como família. Aquele homem que vivia escondido, que vivia se sentindo não pertencente, se sentia excluído, agora ele tinha um lugar na mesa do rei. E é isso que o Evangelho faz conosco. Deus, ele não só nos salva do nosso pecado, mas ele nos traz para perto. Nos dá um lugar à mesa, nos chama de filhos. O Evangelho, ele transforma pessoas escondidas em Lodebar em membros da família de Deus. Pessoas que vivem à margem, pessoas que se sentem excluídas, pessoas que não se encaixam, pessoas que se isolam. Em Cristo, elas encontram um lugar para pertencer, uma família para fazer parte. E talvez muitos de nós tenhamos crescido com essa sensação, se sentindo deslocado, rejeitado, sentindo-se insuficiente. Mas em Cristo, deixa eu te dar essa boa notícia, em Cristo, você não precisa mais viver tentando provar o seu valor para ser aceito. Você pertence a Deus. E nesse Dia das Mães, isso ganha uma profundidade ainda maior. O amor de uma mãe é uma das imagens mais fortes que nós conhecemos de pertencimento incondicional. E o próprio Deus usa essa imagem para revelar o seu amor por nós em Isaías 49. Pode uma mãe esquecer o filho que ainda mama, deixar de amar o filho que deu à luz? Ainda que ela o esquecesse, eu jamais me esqueceria de você. Olha, gravei você nas palmas das minhas mãos. O amor de uma mãe é incrível, mas é limitado. O amor de Deus, ele não tem limites. É um amor incondicional. Ele gravou o seu nome na palma de suas mãos. Você não pode ser esquecido por Ele. Por Ele você não é rejeitado. Por Ele você não é esquecido. Você pertence ao Senhor. Você tem um lugar para pertencer. A nova família, em segundo lugar, me chama para viver em comunhão e relacionamento. A vida cristã, ela foi desenhada para viver em conjunto, em comunidade, para compartilhar, para caminhar juntos, para carregarmos os fardos uns dos outros, para nos corrigirmos, nos encorajarmos. A vida cristã, ela foi desenhada com esse padrão. E na comunhão, nós crescemos juntos. Quando nós nos relacionamos, nós somos moldados. Quando nós estamos aqui, quando nós estamos na célula, quando nós estamos servindo juntos, é onde o Senhor opera em nós, usando uns aos outros para sermos moldados, para crescermos em fé. Os relacionamentos, eles são fundamentais para o amadurecimento espiritual, porque é no convívio que nós aprendemos a amar na prática, a amar de verdade. Porque amar por só falando é muito fácil, mas amar convivendo, amar tendo que lidar com as dificuldades, com os defeitos uns dos outros, isso é aprender a amar de verdade. E é justamente em comunidade, nos relacionamentos, que nós vivemos esse amor verdadeiro na prática. E o Senhor, Ele nunca planejou que nós andássemos sozinhos e isolados. Pelo contrário,
O Senhor, Ele quer que nós venhamos a nos conectar como família, como a família de Deus. O Senhor, Ele quer que nós venhamos a viver isso, porque isso é algo essencial. Efésios 2:19 diz: membros da família de Deus. Aqui Paulo ele está aprofundando ainda mais. Nós não somos apenas incluídos, lembra disso? Nós não somos apenas incluídos. Agora nós fazemos partes. Nós nos tornamos membros da família de Deus. E não caminhar sozinho, gente, é uma decisão. Aqui você está descobrindo, talvez, que você pode pertencer. Aqui você está aprendendo que você tem um lugar para pertencer. Que o Senhor, Ele te recebe, Ele te aceita e você tem uma família. Mas deixa eu te dizer, precisa haver um posicionamento meu e seu. Nós precisamos tomar a decisão de fazer parte. Nós precisamos tomar a decisão de não nos isolar, de não andar sozinhos. Quando Ruth, ela disse a Noemi, para onde fores eu irei, ela estava fazendo uma escolha deliberada de pertencer. Não de se isolar, mas de construir uma família além do seu sangue. Então, o Senhor hoje está me chamando e te chamando a tomar uma decisão de fazer parte, a tomar uma decisão de não se isolar, de não cair nesse engano de que você pode caminhar sozinho. Porque, na verdade, isso é uma estratégia do inimigo para te enfraquecer. Porque nós somos mais fortes quando nós caminhamos juntos. E por isso nós precisamos nos posicionar, tomando a decisão de não andar sozinhos. Família não é um evento. A família é um relacionamento. E isso confronta diretamente a mentalidade do mundo atual. Porque muitos querem a Deus, mas não querem fazer parte de uma igreja. Muitos dizem que amam ao Senhor, que são cristãos, mas não fazem parte da família de Cristo. E isso se torna incompleto, porque fazer parte da família é viver um cristianismo saudável. Quando nós caminhamos longe da família de Deus, nós não estamos vivendo um cristianismo completo. Muitos querem a fé, mas sem o compromisso. Querem a espiritualidade, mas sem a comunhão. E esse não é o modelo bíblico que o Senhor tem para nós. E veja só, essa mentalidade bíblica, ela deve ser formada desde o início da vida dos seus filhos. Falando aqui para as mães e pais presentes. Eu falo isso com convicção, porque os meus pais me levavam para tudo, e eu não era uma criança tão tranquila assim. Mas eu estava na célula, nos cultos, eventos, e eles nunca deixaram de me trazer para a igreja. Então, eu não tenho uma outra lembrança na minha vida, a não ser a minha infância inteira, vivendo dentro da casa do Senhor. E veja só como vale a pena. Porque ali foi formado em mim um senso de pertencimento. Eu entendi, com o exemplo dos meus pais em casa, que não é sobre apenas acreditar em Deus. Não é sobre apenas ter fé. Mas é sobre fazer parte de uma família. É sobre pertencer a um lugar. Então, sim, pai, mãe, nós temos a responsabilidade de ensinar os nossos filhos também sobre a importância de pertencer a uma família. E o seu exemplo é o que vai ensinar mais. É justamente trazendo o seu filho, é justamente mostrando para ele que pertencer a uma família é viver um cristianismo completo e saudável. Até porque não existe cristianismo saudável com isolamento. Não é compatível. Se você quer viver uma vida com Jesus completa, permita-se fazer parte. Permita-se ser parte da família, fugindo do isolamento, não andando sozinho. A nova família, em terceiro lugar, é um lugar onde Deus habita e me transforma. É nesse ambiente que Deus trabalha na nossa vida.
É aqui, vivendo em família, em comunidade, que o Senhor vai operar em nós o seu trabalho. É na convivência que nós somos curados. É nos relacionamentos que nós somos confrontados. É na comunhão que nós somos transformados. Eu sei que muitos aqui têm testemunhos que poderiam compartilhar de momentos em comunidade, convivendo uns com os outros, em que você pôde ver a transformação do Senhor acontecendo na sua vida. Seja porque aqui você recebeu uma oração e foi curado, seja porque aqui você teve o seu casamento restaurado, ou seja também porque na convivência você pôde exercitar o seu domínio próprio, a sua mansidão, o fruto do Espírito na sua vida. Aqui nós somos esticados, nós somos exercitados, nós somos moldados, nós somos transformados, porque Deus usa pessoas para tratar pessoas. E deixa eu te dizer, fugir disso vai te levar para um lugar de estagnação. Não é confortável, claro que não é. Imagina, passar pelo desconforto de ser corrigido, passar pelo desconforto de ser confrontado, mas é justamente nesse lugar de desconforto que nós podemos crescer, que nós podemos amadurecer. Quando nós fugimos desse lugar, nos isolando, andando sozinhos, nós vivemos um evangelho, um cristianismo superficial, raso. Nós deixamos de viver a profundidade que o Senhor tem para nós, porque nós não estamos nos permitindo viver em comunidade. Lembre-se, pessoas tratam pessoas, e quanto mais conectados nós estivermos com a família, mais nós cresceremos espiritualmente. Então, se você quer crescer espiritualmente, uma das coisas que você precisa fazer é se conectar com a família de Deus. Efésios 2:22 diz: vocês também estão sendo edificados juntos para se tornarem morada de Deus por seu Espírito. Aqui existe uma das revelações mais profundas desse texto. Veja só, Deus ele não habita somente em mim. Deus habita em nós. Existe uma mãe muito inspiradora na Bíblia, que talvez você conheça, é Ana, a mãe de Samuel. E você pode se deleitar nessa história no livro de 1 Samuel, no capítulo 1. Ana, ela foi ao templo carregando uma dor profunda, porque ela não podia engravidar. E aí, ela encontrou Deus na comunidade. Ela ia ao templo clamar ao Senhor pelo seu milagre. E ela foi transformada naquele lugar. O Senhor concedeu o seu milagre. Veja só, Ana poderia orar no seu quarto, mas ela ia para a comunidade clamar ao Senhor. Porque há muito poder a ser liberado quando nós estamos juntos, em comunidade. Ela saiu de lá diferente de como entrou. Veja que no ambiente de compartilhar, o Senhor age em nós. E essa é uma verdade que nós precisamos alimentar no nosso coração, para não cairmos no engano do isolamento, andando sozinhos. A igreja não é apenas um lugar onde nós devemos frequentar. Não é apenas um encontro semanal onde nós viemos para, de alguma forma, cumprir uma tabela ou nos sentirmos melhor porque estamos vindo à igreja toda semana. Na verdade, a igreja é um lugar para pertencer. É um lugar onde Deus se manifesta. Mas para que você viva isso, você precisa se permitir. Você precisa se abrir a viver aquilo que Deus está reservando para você. A tomar posse da porção que o Senhor tem para liberar sobre a sua vida, se posicionando, se abrindo à família de Deus. Não se trata de apenas assistir um culto, se trata de fazer parte de algo que é vivo, algo que é espiritual, algo que é dinâmico. A igreja ela está sempre em movimento. E nós precisamos nos movimentar junto com o povo de Deus, para não perder nada daquilo que Deus está fazendo. Porque o Senhor ele está fazendo uma obra maravilhosa. E eu e você, nós não fomos chamados para sermos espectadores. Nós fomos chamados para
cooperar e fazer parte da obra do Senhor aqui na terra. Por isso, o convite do Senhor para mim e para você é: não se contente em apenas ficar sentado numa poltrona confortável, mas levante-se, mas se posicione, sirva ao Senhor, vá para uma célula, faça parte da família de Deus. Eu já estou concluindo essa mensagem. Como disse Dietrich Bonhoeffer, aquele que não pode estar sozinho deve tomar cuidado com a comunidade. Aquele que não pode viver em comunidade deve tomar cuidado com a solidão. Essa frase, ela revela um equilíbrio muito profundo. Porque nós fomos criados para Deus e também fomos criados para pessoas. Sim. Nós somos seres relacionais. Nós precisamos uns dos outros. Nós precisamos sair muitas vezes desse lugar de superioridade, desse pedestal, e nos permitir viver em comunidade, porque talvez exista alguém aqui que tenha algo para te dizer, que vai ser exatamente aquilo que você precisava ouvir. O Senhor, Ele pode usar uns aos outros, uns na vida dos outros, mas nós precisamos estar dispostos a esse agir. E uma das maiores estratégias do inimigo para enfraquecer a nossa geração é o isolamento. Perceba que é muito sutil. Perceba que parece inofensivo, mas é uma estratégia do inimigo para nos enfraquecer. Por isso que nós precisamos estar atentos e não nos deixar cair nesse engano. O convite do Senhor para mim e para você é pertencimento. O convite para mim e para você é: permita-se viver o desconforto de ser confrontado, de ser exortado, de ser cuidado, de fazer parte. O Senhor, Ele sabe que quando nós estamos juntos, nós somos mais fortes. Mas o inimigo sabe que quando nós estamos desconectados, nós somos enfraquecidos. Então, quando nós nos afastamos, nós nos tornamos vulneráveis. Quando nós caminhamos sozinhos, nós perdemos proteção, perdemos direção, perdemos crescimento. Por isso, lembre-se, o Senhor não apenas te salvou naquela cruz, Ele te colocou em uma família. E essa é a verdade que eu quero que você traga para o seu coração nessa manhã. O Senhor Jesus, Ele fez uma obra completa naquela cruz. Ele nos salvou, perdoou os nossos pecados. O seu sangue é suficiente para nos redimir. Mas também Ele nos colocou em uma família, onde nós somos aceitos, onde nós podemos fazer parte. Você não foi chamado para viver uma fé individual, isolada, desconectada. Você foi chamado para pertencer. Nós somos uma família para pertencer. Não é à toa que nós falamos isso todos os domingos. É porque nós cremos no poder do pertencimento. Nós cremos na transformação que acontece na vida daquele que passa a pertencer. Por isso que todos os domingos nós declaramos: somos uma família para pertencer. Porque nós não estamos aqui apenas para que você seja salvo, mas nós estamos aqui para que você diariamente tenha a sua vida transformada. Diariamente você encontre Cristo. Por isso que nós queremos caminhar juntos, como família. E aqui está a verdade: quem se conecta, cresce. Mas quem se isola, enfraquece.